Já se encontra por aqui o senador da República, Rogério Carvalho. Tem muito assunto mesmo para a gente tratar. Brasília está pegando fogo, senador. Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Foco. Boa tarde a todos os ouvintes, ou todos os espectadores de todas as mídias. O senhor está acostumado a me conceder entrevista no rádio, né? Mas é bom que você aqui agora ocupando esse espaço nas tardes e todos os dias da semana, né? É o horário que as pessoas estão em casa, fazendo aquele lanchinho da tarde, né? Hora bom boa. Demais. Senador, primeiro vamos falar a respeito do evento que vai acontecer amanhã, né? Sim. Amanhã é a posse dos diretórios municipal e estadual, aliás, os diretórios municipais do PT, né? E o diretório estadual, o senhor ganhou as eleições, é presidente estadual. Sim. Aqui na Municipal em Aracaju, o vereador Camilo Daniel, inclusive teve hoje na Metropolitana pela manhã. E esse evento é, na verdade, a posse, e vocês vão contar com a presença do presidente nacional do partido, é isso? Isso aí. Amanhã nós teremos aqui uma posse coletiva, né? Como você falou, são 65 diretórios municipais que tomam posse e o diretório estadual, com a presença do presidente nacional, Edinho Silva, que vem aqui em nome do diretório nacional, mas também representa um pouco hoje o presidente Lula, que é o presidente de honra do nosso partido e que tem delegado ao Edinho essa tarefa de estar em todo o Brasil, em todos os estados, iniciando o entendimento e a compreensão do cenário político, dos cenários políticos regionais em todos os estados da federação. Isso é muito bom a presença dele. Senador, vamos já trazer aqui no início da entrevista um esclarecimento do senhor diante da cena, né, durante essa semana em uma das comissões do Senado. O senhor chegou lá ofegante, o senhor correu bastante para chegar a tempo dessa mini CPI dos Correios não ter sido aprovada, é isso? O senhor estava tentando impedir o quê? E o que foi que aconteceu nos bastidores? Bom, todos sabem que o meu gabinete tem as portas abertas. Eu costumo atender todos os sergipanos que chegam lá. Então, eu estava atendendo pessoas no meu gabinete e com assessores na comissão e a nossa assessoria no gabinete. Quando o presidente estava chegando na comissão, eu fui informado e eu saí correndo para poder chegar na comissão e chegar junto com ele na abertura dos trabalhos. Sim. Acontece que ele foi mais rápido e ele abriu os trabalhos e em 1 minuto ele apresentou o projeto de lei e votou o projeto de lei. Então ele chegou na comissão, ele abriu os trabalhos às 11h05 da manhã, eu cheguei às 11h06, por 10 segundos ele tinha aprovado o projeto de fiscalização externa dos Correios, de uma forma que eu questionaria porque extrapola as competências da comissão. É uma mini CPI, uma espécie de É o que eles querem, mas eles não podem fazer isso, apesar deles terem feito essa manobra para aprovar sem contestação, certo? Que eu cheguei 10 segundos depois do horário da aprovação, então disse que eu cheguei atrasado. Não cheguei atrasado, cheguei na hora. Eles aqui atropelaram o processo e votaram sem abrir espaço para ouvir. Não tinha ninguém na comissão ainda. Eu fui o primeiro a chegar na comissão, o primeiro membro a chegar fisicamente na comissão. Eu não cheguei atrasado, como eles disseram. Né? Então eles aprovaram, mas eles não podem convocar, por exemplo, empresas privadas, não está no âmbito da competência, é uma comissão de fiscalização de órgãos da administração direta e indireta. Eles não podem quebrar sigilo bancário ou telefônico, telemático, de quem quer que seja. E eles querem fazer isso? Eles querem extrapolar porque esse pessoal do PL, eu vou ser bem claro, esse pessoal que hoje está no PL que são ligados, inclusive era o Flávio Bolsonaro, eles não respeitam regulamento, eles não respeitam a lei, eles não respeitam absolutamente nada. Então eles acham que podem fazer tudo na força. E na força eles não vão fazer, porque a gente vai seguir as regras que estão no regulamento do Congresso, na lei, no que estabelece as regras. E é assim que tem que funcionar. Imagine uma sociedade que não está submetida à lei. Alguém acha que para resolver seu problema resolve na força.
Não pode ser assim, né? Senão a gente não teria uma sociedade organizada. Ou seja, se o senhor chegasse ali na hora, no momento que o presidente estava chegando, o senhor poderia ter impedido? Eu teria apresentado o requerimento, certo? Este requerimento obrigaria eles a dar um parecer sobre o requerimento, certo? E com certeza ele, pela força do regimento, o presidente não poderia votar o que foi votado. Isso vai me obrigar a encaminhar para o presidente do Senado, certo? Que vai encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça para que este requerimento que eu fiz possa ser avaliado e ter uma deliberação para que a ideia deles de fazer uma auditoria, de fazer uma fiscalização, que eu acho que tem que fazer, todos os órgãos têm que estar submetidos à fiscalização, esse não é o problema, o escopo dessa fiscalização tem que estar dentro da lei, dentro da regra do que está previsto em lei. Sim. Eles querem extrapolar e isso é o que a gente não quer que aconteça. A posição do senhor para essa flexibilização do prazo de inelegibilidade foi votado no início da semana pelo Senado. O senhor, inclusive, foi favorável, depois também de algumas emendas apresentadas pelo senador Sérgio Moro, que deu uma aliviada, digamos assim, contou com mais apoio no Senado depois dessas duas emendas. É para estabelecer um único prazo, 8 anos de inelegibilidade, ponto final, é isso? Não. Essa é o que tentam passar. Sim. Na verdade, o que está se organizando é que, a partir do momento que uma pessoa, um cidadão fica inelegível por um ato de improbidade, por exemplo, que é o mais comum, Sim. ou por um crime eleitoral, certo? Comece a contar da data da inelegibilidade da condenação. Em segunda instância, no caso? Em segunda instância. Por um órgão colegiado. Por exemplo, o Sérgio ele não está inelegível porque não tem uma condenação em segunda instância. Precisa ter uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, se tiver uma condenação do Tribunal de Justiça, certo? Em órgão colegiado, qualquer indivíduo fica inelegível. Então, o prazo de 8 anos contado a partir desta data, certo? O que acontece hoje é que, quando isso acontece, da pessoa ficar inelegível, quando termina o processo, começa a contar novamente. Você está entendendo? Sim. Então, não são 8 anos, acaba sendo 12, 13, 14 anos. Quando é um crime eleitoral, um abuso de poder econômico ou político em uma determinada eleição, conta do dia da eleição. É isso ou não? Não, veja, é para contar do dia da eleição, mas o que vem acontecendo é que é aplicado a sanção, a penalidade, a partir do momento que finaliza o processo. O que está se propondo é que, se a pessoa ficou inelegível, impossibilitada de participar de um pleito, que seja contado a partir daquela data. Por exemplo, se uma pessoa comete um crime de outra natureza e é preso em flagrante, ao final do processo, se essa pessoa recebe uma pena de 12 anos e ela já cumpriu 4, quantos anos ela vai cumprir? 8. Sim. Não é isso? Sim. Então, o que está se propondo é uma coisa parecida para esses tipos de crime. Crime eleitoral, crime de improbidade que não tenha outros crimes decorrentes, certo? Neste caso, a pena não é de 8 anos, passa a valer a partir do momento que a pessoa ficou inelegível por uma decisão de órgão colegiado. Porque a discussão lá no Senado também se Tanto deu... que teve o apoio amplo, e não foi só essa emenda do senador Sérgio Moro, teve emenda do Fabiano Contarato, teve emenda do Randolfo Rodrigues, para chegar num texto que não descaracterizasse a lei do ficha limpa. Então não há descaracterização da lei do ficha limpa, o que há é clareza do prazo de inelegibilidade e o tempo que conta, a partir de quando começa a contar a inelegibilidade. Só para a gente poder entender aqui, a gente pular para um outro assunto, senador. O seu colega, senador Marcelo Castro, do Piauí, do MDB do Piauí, ele deu um exemplo a respeito do ex-presidente Bolsonaro. Ele foi condenado eleitoralmente em 2023. Então, ele está inelegível por 8 anos. 8 anos. Essa contagem dos 8 anos, ela começa
no dia da condenação dele, a partir da condenação, em 2023, ou ela passa a contar, por exemplo, do dia 2 de outubro, que foi o dia da eleição? Porque se for realmente passar a contar do dia da eleição, ele está inelegível até o dia 2 de outubro de 2030. E as eleições presidenciais de 2030 vai ser dia 6 de outubro. Então, por 4 dias ele estaria elegível. Foi uma discussão levantada pelo senador Marcelo Castro. Veja, essa não é uma coisa que está muito clara, e isso pode ser aclarado no Código Eleitoral. Sim, certo? entendi. Que aí essa questão também fica resolvida. Que aí deve se estabelecer 2 mandatos, período de 2 mandatos, né, que é o que está sendo proposto no Código Eleitoral. O que, neste momento, o que está sendo resolvido é que as pessoas que ficaram inelegíveis não tenham que ficar inelegível a partir do término de um processo. Porque o que vem acontecendo é que você é considerado ficou inelegível, aí está cumprindo a inelegibilidade, aí o processo termina e começa a contar de novo a inelegibilidade. É isso que está se eliminando neste momento, certo? Essa clareza que o senador Marcelo Castro está trazendo vem no novo Código Eleitoral. Entendi. Que ele, inclusive, é o autor, veja, né? Não há uma desfiguração, como tentam passar, da lei do ficha limpa. Até porque, em casos de crimes, de um crime de homicídio, de um crime de roubo, ou crimes dessa natureza, a inelegibilidade passa a contar a partir do trânsito em julgado. Entendi. Certo? Ou seja, conta de novo. Ontem a gente promoveu aqui um debate, aliás, antes de ontem, com 2 advogados. Um a favor justamente da condenação de Bolsonaro e o outro contra. Hoje, na nossa metropolitana também, entrevistei, aliás, promovi esse debate entre o vereador Lúcio Flávio, que é bolsonarista, e o vereador Camilo Daniel, do PT. E a gente justamente levantou uma questão que eu quero até trazer aqui a sua posição, senador, porque, veja, o ato de você tentar cometer um crime já é um crime, né? O ato de uma tentativa de homicídio é crime, mas o ato de você pensar em cometer um homicídio não é crime. E aí eu trago a minha pergunta. Bolsonaro, na sua avaliação, ele, além de ter pensado, idealizado, projetado um possível golpe, ele tentou realmente de forma efetiva dar esse golpe de Estado? Veja, eu fui relator da lei do Estado Democrático de Direito, que foi sancionada pelo próprio Bolsonaro. Um dos tipos penais introduzidos com essa lei é a tentativa violenta de abolição ao Estado Democrático de Direito. O que foi o 8 de janeiro? Foi um ato de vandalismo? Ou foi uma tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito? Não dá para a gente achar que aquilo foi uma coisa inocente. Essas pessoas saíram de portas de quartéis que estavam amotinados, certo? Financiados, e saíram com a disposição de destruir os símbolos da democracia. Quais são os símbolos da democracia? O Congresso, o palácio que abriga o presidente eleito e a Suprema Corte, a sede dos 3 poderes. Quando você pratica um golpe, ou seja, quando se pratica um golpe, as primeiras medidas dos golpistas para instituir um regime autoritário é destituir os poderes constituídos. Quais são os poderes constituídos? O Congresso, a Suprema Corte e quem está no comando do Poder Executivo. E o que foi que eles agrediram e tentaram destruir, invadiram e destruíram simbolicamente naquele ato de 8 de janeiro? O Congresso, a Suprema Corte, que é o STF, e o Palácio do Planalto. Então, aquilo foi a resultante de uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas lá também tem, que é atentar contra
as instituições, contra a democracia, conspirar, tudo isso está nos tipos penais. Portanto, não há dúvida de que houve essa tentativa e que teve fatos que comprovam a tentativa mais profunda, que é de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. São 5 crimes. São 5 crimes. Se você pegar o que Eduardo Bolsonaro está fazendo neste momento, ele está conspirando contra a soberania. Percebe? Que é um outro tipo penal que está na lei que o Bolsonaro sancionou e que eu fui o relator como senador no Senado e que foi aprovado no plenário do Senado, que foi para a sanção do presidente. Sim. São 5 crimes que Bolsonaro responde na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Tentativa de golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos. Liderança de organização criminosa armada, de 3 a 8 anos. Dano qualificado ao patrimônio da União, de 6 meses a 3 anos. Deteriorização do patrimônio tombado, pena de 1 ano a 3 anos. Então, são 5 crimes que ele responde. O senhor é a favor que ele seja condenado pelos 5 crimes? Veja... Ou tem algum que ele pode se safar aí? O Punhal Amarelo, a Operação Punhal Verde e Amarelo, que era um grupo para matar o presidente eleito, o vice-presidente e o ministro da Suprema Corte. Se tinha toda uma trama, houve de fato uma organização criminosa, se organizou para cometer um crime? Sim ou não? Essa é uma questão que os fatos, sob a análise do Ministério Público e do juiz, né, vai ter que definir, certo? Na minha opinião como leigo, houve sim a organização para cometer um crime. Então tem a organização criminosa. A tentativa de golpe, na minha opinião, o que aconteceu desde do questionamento das urnas eletrônicas, o questionamento do resultado das eleições. Porque a denúncia de Paulo Gonet, ele cita várias falas de Bolsonaro ao longo do mandato dele, né? Ao longo do mandato e depois o que aconteceu, a minuta da declaração ou da GLO, que era para poder criar um estado de exceção, ou seja, criar um estado de sítio, de emergência, né, para chamar as Forças Armadas para intervir, o evento de 8 de janeiro que motivaria isso, o que aconteceu no dia 12 de dezembro, que estava programado para fazer, no dia 18 de dezembro, que estava programado para fazer a diplomação e foi antecipado para o dia 12 de dezembro, que teve vários atos em Brasília, o caminhão-tanque que ia explodir no aeroporto. Veja que tem uma série de eventos que se somam e que vai dando robustez à denúncia contra o presidente e esse núcleo de inteligência que compunha os principais ministros, os principais ministérios de suporte ao presidente da República. Volta aqui na tela da sua TV Atalaia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Recebendo hoje o senador Rogério Carvalho. Senador, vamos falar um pouco de Sergipe. O senhor tem lutado nos últimos meses aí para a volta da Petrobras, a volta da Fafem. O que é que existe? Qual o cenário de momento sobre a realmente possibilidade da volta? Bom, a Fafem já está em fase de transição, né, da Unigel para a Petrobras. Acho que a Petrobras, a essa altura, já está recebendo a unidade e deve iniciar a operação até final de novembro, início de dezembro, já como Petrobras, certo? Agora, deste ano. E o cronograma de investimento da Petrobras para a produção de petróleos no Sergipe, Águas Profundas, no norte, do litoral norte de Sergipe, está absolutamente dentro do previsto e deve ser feito nos próximos 4 anos um investimento de aproximadamente 70 bilhões de reais para a implantação de 2 navios plataformas aqui na bacia Sergipe, Águas Profundas, que vai produzir entre 13
12 a 18 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Esses navios plataformas já vêm com estação de tratamento de gás integrado e que vai ser, através de um gasoduto marítimo, vai ser transportado Barra dos Coqueiros até Japaratuba, para que possa ser aquecido e distribuído na rede nacional. A Fafem já é uma realidade. A Fafem já a Petrobras, o que o senhor falou agora é um sonho, não, é uma não esperança. Não. Mas já foi publicado porque teve... Já tá para sair o resultado do afretamento dos dois navios plataformas. No momento que esses navios plataformas forem contratados, e isso deve acontecer até o final deste ano, início do próximo, que está dentro do cronograma da Petrobras, não houve atraso, como disseram, alguém tentou noticiar. Que teve a licitação deu deserto. A primeira licitação deu deserto. Certo. A partir daí, houve reafirmou-se, a Petrobras reafirmou a disposição de manter os investimentos, iniciou nova licitação e essa licitação está dentro do cronograma, ou seja, está dentro do plano estratégico da Petrobras, esse plano está sendo executado, está dentro do cronograma e nos próximos meses deve sair a contratação, não só o resultado e a contratação dos dois navios plataforma. Entendi. Na hora que esses dois navios plataforma forem contratados, imediatamente a Petrobras deve licitar a construção do gasoduto, porque esses navios plataformas contratados eles serão construídos e trazidos para cá. Neste mesmo período, deve ser licitado a construção do gasoduto que vai ligar essas plataformas a uma estação de aquecimento deste gás para que ele possa ser colocado na rede, distribuir na rede nacional. A imagem de gás. apoio é basicamente assim, né? Nessa distância, né? São 100 quilômetros aproximadamente. 100 quilômetros. Exatamente. Os navios plataforma são dois. Sim. São 24 mil barris de petróleo dia. Sabe que 240 mil barris de petróleo dia. O impacto na economia de Sergipe, a arrecadação do Estado, senador? O Estado deve arrecadar em torno de 45 bilhões de reais com esse empreendimento. Em que período? Num período de 10 anos, 12 anos, no máximo. É muita coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Sergipe, o desenvolvimento de Sergipe está associado à produção de petróleo no nosso estado. A maior produção que nós tivemos foi no final da década de 10, agora, com Piranema, que chegamos a 40 mil barris de petróleo dia, com o Campo de Carmópolis, as plataformas de águas rasas aqui do litoral de Aracaju e Piranema, no sul do estado, em instância. 40 mil barris. Você imagine que nós vamos multiplicar por 6 a produção de petróleo no nosso estado. O que significa que vai gerar, são 6 mil empregos diretos, 6.500 empregos diretos, e cada emprego direto vai gerar outros 7 empregos indiretos. Ou seja, há uma expectativa de serem gerados entre 35 e 42 mil empregos com esse empreendimento da Petrobras no estado de Sergipe. Isso é uma revolução. É um negócio assim surreal. Além, claro, da arrecadação, né, da arrecadação, governo, os empregos, tudo. A economia que vai se aquecer, prestação de serviço, alimentação, higienização, engenharia, gente se formando, melhoria do salário, salários de boa qualidade, com boa remuneração. É uma revolução para o nosso estado. E eu fico muito feliz de ter puxado essa bandeira, de ter acreditado desde o começo. E é importante que, não é porque eu puxei essa bandeira no começo de 2023 com a reeleição do Lula, mas eu acho importante que todos os políticos de Sergipe, todos que querem o bem de Sergipe, se envolvam nesta campanha, porque não é bom para um senador, para um político, é bom para o estado de Sergipe. E eu acho que esse deve ser o espírito dos políticos e da política. O senhor conseguiu, na semana passada, um empréstimo
com valor significativo para o Estado de Sergipe. Qual o impacto e qual o objetivo, né, desse trabalho do senhor para justamente se tornar realidade, né, esses recursos para o nosso Estado? Olha, o esforço foi do governo do Estado. É importante dizer que o governo do Estado preparou, concebeu um projeto para melhorar a infraestrutura de conectividade digital das grandes cidades do Estado de Sergipe, para melhorar os serviços públicos, para garantir uma rede de computadores, uma internet de qualidade, de maior velocidade, que é o Conecta Sergipe. Sim. Certo? Isso é um empréstimo que o Estado está tomando ao BIRD de 53 milhões de dólares, com o aporte do Estado vai para mais de 60 milhões de dólares. E o meu trabalho foi garantir a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos e pautar no mesmo dia no plenário do Senado, numa combinação que eu fiz com o presidente Davi Alcolumbre. Ou seja, independente de posição política, nós devemos ter uma posição de defesa dos interesses do Estado de Sergipe. No mesmo dia da aprovação, recebi uma ligação do governador Fábio Mitidieri. Ele se desculpou por não ter ligado na véspera. Eu não tinha recebido ligação do governador, nenhum pedido de véspera. Quem me ligou foi o secretário de Planejamento, Júlio Filgueiras, que me falou. Eu disse, não, fique tranquilo. Na hora que eu vou saber onde é que está, antes de chegar no Senado, já conversei com o presidente Davi, chegou no Senado, ele já distribuiu para a Comissão de Assuntos Econômicos, já tinha falado com o presidente da comissão, Renan Calheiros, que passou a relatoria para mim, aprovamos no mesmo dia, na comissão e no plenário, e depois da aprovação o governador me ligou, agradeceu e eu acho que não cabe esse negócio de vaidade, não me ligou, não vou botar para votar, não. Chegou, é importante para o Estado, a gente tem que fazer porque é importante para o Estado. Depois ele me ligou e eu... Foi um gesto, senador, um gesto político, uma sinalização política que o senhor fez para o governador para as eleições do próximo ano? Olha, gestos políticos a gente faz todos os dias, tá certo? Então, esse é mais um gesto que a gente, não em relação à eleição, mas em relação a dar a nossa contribuição para que as ações do governo do Estado possam produzir efeitos junto à população. Porque quem está na política não pode se amesquinhar e querer atrapalhar o trabalho do governo que está no município, do Estado. Então, por exemplo, eu ajudo municípios que não votaram em mim, nem para governador, nem para senador, e que eu ajudo o tempo todo, que eu passo emenda, porque ali moram sergipanos, sergipanas, que precisam ter acesso a serviços, que precisam ter acesso a equipamentos, que precisam ter acesso à infraestrutura. Então, cabe a gente que foi eleito por essas pessoas trabalhar para o bem-estar do povo de Sergipe. Não quer dizer, isso não retira a abertura para conversa, para diálogo. Claro, facilita. Se você age de forma comprometida com o povo do seu Estado, abre espaço para conversar com qualquer segmento. Por exemplo... O senhor toparia conversar com o governador sobre 2026? Eu topo conversar com todos, com exceção, obviamente, do partido que vai se opor ao nosso projeto nacional, que é o PL, né, que o nosso projeto nacional é o projeto de reeleição do presidente Lula. Entendi. Portanto, não dá para a gente... Então o senhor toparia, claro, né? Claro, já disse que nós não temos problemas de conversar com qualquer liderança política que não esteja vinculada ao PL. Entendi. Se foi um dia e não é mais, não tem problema, porque se saiu é porque quer buscar um outro rumo na política. Entendi. Essa possível aproximação do PT com o PSD é algo que vai ser discutido internamente dentro do PT? Existem pessoas, existem militantes que defendem essa reaproximação do PT e do PSD. Vocês vão discutir isso, senador? Olha, eu tenho dito que a nossa posição em relação à candidatura ao governo do Estado depende muito da aliança nacional que o presidente Lula
vai conduzir, certo? Eu estou aqui para montar e para trabalhar para um palanque do presidente Lula, certo? Do PT, para a reeleição do presidente Lula. E se isso for numa aliança com o PSD, estaremos juntos nessa batalha. O senhor conversou com o ex-prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Saíram algumas notas dizendo que o senhor estaria conversando com o Edivaldo, né, que Edivaldo poderia ser o governador de Rogério. Não conversei com o prefeito Edivaldo Nogueira, não tratei deste assunto com o prefeito Edivaldo Nogueira em nenhum momento nos últimos 3 anos. Então o senhor não conversou política com o Edivaldo? Ou seja, nem quando ele era prefeito, nem depois que ele deixou de ser prefeito, eu conversei política com o Edivaldo pessoalmente. Não. Entendi. Nem por telefone. Sim. Essa história de possivelmente o PT lançar ou a sua esposa Candice, ou até mesmo a ex-vice-governadora Eliane Aquino para uma disputa majoritária, no caso disputar o governo do Estado, isso também já foi discutido e pode ser discutido dentro do partido? O partido vai lançar mão de qualquer alternativa que facilite a montagem do palanque e que represente o projeto do presidente Lula. Se nós conseguirmos ter uma aliança que contemple o apoio ao presidente Lula, nós vamos estar juntos nessa aliança. Se tivermos inviabilidade ou se tiver um ambiente hostil a essa candidatura do presidente Lula, nós teremos que construir um palanque. E aí estamos abertos para construir esse palanque, sempre sob a coordenação do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, porque nós somos um partido nacional, nós temos uma responsabilidade com a reeleição do presidente Lula, temos a responsabilidade com a reeleição do nosso mandato, com a reeleição dos nossos deputados estadual e federal e ampliação dessa bancada, porque para governar a gente está vendo a relevância e a importância do parlamento, então a gente precisa estar atento a essas questões. É inconcebível 2 candidaturas ao Senado pelo PT? Acho impossível a gente ter... Impossível? Claro. Como é que nós vamos ter 2 candidaturas do mesmo partido numa chapa majoritária? Né? E as pessoas dizem, não, mas o governador tem 2 candidatos. O governador tem 2 candidatos, um de cada partido. Se for esse o desenho que está se aparentando hoje, que tem um desenho mais ou menos combinado, que pode não ser esse, quem sabe, vamos ver lá na frente, mas é isso que está posto. Mas são de vários partidos, o governador de um partido, um outro candidato de outro partido, outro candidato de outro partido. Então, numa eleição desta importância, é preciso que a gente tenha candidatos de vários partidos. Quando não é possível, aí a gente faz a escolha de ter outros, mais candidatos dos mesmos partidos, mas isso não é o que se deseja. Como é que segue o Rogério Carvalho nas redes sociais para acompanhar o dia a dia, o senhor em Brasília, o senhor em Sergipe, como é que segue lá? @senador Rogério Carvalho. Só é você chegar lá que você acompanha todos os passos do nosso mandato. Muito obrigado pela presença, senador. Obrigado, Foca. Boa sorte aí no trabalho. Parabéns. Muito obrigado ao senador, obrigado à assessoria, obrigado equipe. Valeu demais pelo carinho da sua audiência e o carinho da sua amizade. Se Deus quiser, a gente volta na próxima segunda-feira, às 2h50 da tarde, ao vivo aqui pela tela da TV dos Sergipanos, a nossa TV Atalaia. E me segue também lá, @Luiz Carlos Foca. Dá aquela moral e fortaleça a nossa amizade. Forte abraço.